Olá pessoal, vamos aqui para a nossa 20ª aula do curso de Python e nessa aula a gente vai aprender como a gente pode deixar configurações pré-definidas de tal forma que quando a gente for plotando o gráfico no nosso notebook, esses gráficos tenham as mesmas configurações, né? Então vamos começar aqui importando o nosso NumPy como NP e o Matplotlib como PLT, da forma usual que a gente vem fazendo nas aulas, né? E aqui a gente vai utilizar para essas configurações um dicionário do Matplotlib, que é o RCParms, né? Então vamos ver como que isso funciona. Primeiro a gente vai definir aqui o nosso gráfico, né? Então a gente vai querer fazer um gráfico aqui como exemplo do seno de x. Então como a gente já viu na aula anterior, a gente define os nossos valores de x, aqui de 0 a 10 com 100 valores, e define a nossa lista de valores y, que aqui eu estou colocando um seno desse x, né? Então seno de x. Então dando Shift Enter, a gente já define essas configurações. A gente já define, né, a lista x e o y de x, e a gente plota da mesma forma que a gente fez nas aulas anteriores, e a gente vai ter um gráfico dessa forma. Então, note que o nosso gráfico aqui é o gráfico seno de x, a gente colocou um x-label e um y-label, né, como sendo x e y, que é justamente o que está saindo aqui. A gente colocou um título, gráfico de seno, a gente colocou uma grade, e a legenda, né? Então a legenda é o que está aqui embaixo. Isso tudo a gente já viu na aula anterior, então se você não viu isso daqui, eu recomendo que você veja as aulas anteriores para você não ficar muito perdido aqui, né? Então tudo bem, isso daqui é o que a gente veio fazendo, né, nas aulas anteriores, a gente tem o gráfico dessa forma, isso daqui a gente já sabe fazer. Mas agora, como que a gente deixa configurações pré-definidas? Por exemplo, se eu quero fazer vários plots e eu quero que esses plots, por exemplo, tenha o nome desses eixos aqui e o nome do título seja maior, ou então o gráfico como um todo, né, essa figura aqui, seja uma figura maior ou menor, ou num determinado tamanho, né? Como que a gente faz isso aqui com o Matplotlib? Para a gente fazer isso, como eu disse, a gente pode utilizar esse dicionário que é o RCParms. Então vamos começar com algumas configurações básicas, né? Por exemplo, a gente pode mudar o tamanho da fonte que aparece, né? Fonte global do nosso gráfico. Então, por exemplo, se eu disser, ó, eu quero uma fonte global com tamanho 14, por exemplo, eu vou estar dizendo para ele, olha, o nome dos eixos, o título, a legenda, tudo vai ter um tamanho 14, por exemplo. Para a gente fazer isso, a gente vai dar esse comando daqui. Então, esse primeiro comando daqui altera esse tamanho geral da fonte do gráfico. Então, para a gente dar esse comando, a gente vai escrever plt.rcparms, lembrando que esse parms aqui começa com P maiúsculo, né? E entre colchetes a gente escreve aqui, entre aspas, fonte.size. Então, isso daqui altera o tamanho geral da fonte do gráfico. E o padrão, né, que é o padrão é o que a gente tem aqui em cima, o padrão é tamanho 10. Então, isso tudo aqui tem tamanho 10, né? Então, esse é o tamanho padrão. Aqui eu estou colocando esse tamanho para 14, por exemplo. Mas a gente também, em vez de só mudar esse tamanho global, né, das letras, a gente pode mudar tamanhos específicos. Então, por exemplo, eu posso mudar só o tamanho do título, só o tamanho do nome dos eixos, ou só o tamanho do nome da legenda, ou então dessas marcações aqui do gráfico, né? Então, por exemplo, se eu quisesse 0, 2, 4, 6, 8, 10 aqui num tamanho diferente, eu consigo colocar, ou só no eixo Y, num tamanho diferente, eu também consigo colocar. Então, como que a gente faz isso com RCParms? A gente dá esses comandos daqui de baixo. Então, por exemplo, para alterar o tamanho do título, a gente dá esse comando, plt-rcparms, né? Entre aspas, o x.titleSize, e coloca o valor que você quer. Vai alterar o tamanho do título. Se você fizer essa mesma coisa, só que aqui dentro escrever xLabelSize, você vai mudar o tamanho dos rótulos dos eixos. Então, aqui, por exemplo, você mudaria esse tamanho do X e o tamanho do Y, que está aparecendo aqui, né, o nome do eixo, né? Se você quiser a legenda, você dá esse comando daqui, legend.fontsize. E se você quiser as marcações do eixo X, você dá o xtick.labelSize. E do eixo Y, ytick.labelSize. Então, aqui a gente está com essas configurações. Então, nossas marcações dos eixos tamanho 12, a legenda tamanho 12, os nomes dos eixos tamanho 14, o título 16 e o global, né, 14. Então, se eu não der, se tiver algum tamanho que eu não estou colocando aqui embaixo, ele vai ser 14, né, que é a fonte global. Então, vou dar um Shift Enter aqui e vou produzir o mesmo gráfico que a gente produziu ali em cima. Então, é o mesmo código, né? Então, o gráfico sendo de X, e a gente vai ver a diferença. Então, a gente nota aqui, né, primeiro, que já está bem maior as coisas, né? Então, por exemplo, aqui, se a gente vem aqui em cima, ó, tá vendo o nome aqui, gráfico do seno, e o nome dos eixos, e até os valores dos eixos, né, como a gente configurou aqui embaixo,
a gente vê que agora eles estão maiores, né? Então isso daqui ficou maior, que está justamente no tamanho que a gente colocou aqui em cima, né? Que a gente pré-definiu. E vale ressaltar que quando eu rodo esse comando daqui de cima, a partir daqui, todo o gráfico que eu produzir vão ter essas configurações que eu rodei. Então, sempre que eu produzir um gráfico, né, com PLT, a gente vai ter essas configurações já pré-definidas. Então, ele já vai sair com essas configurações. Outra coisa que a gente pode fazer, além de alterar esses tamanhos, né, a gente pode alterar também o tamanho da figura em si. Então, por exemplo, se é uma figura maior ou menor. Alterar as espessuras das linhas do gráfico. Então, se eu quiser essa linha aqui mais espessa, né, a gente pode alterar isso, como a gente vai ver. Começar analisando o tamanho da figura, né? Então, como que a gente altera o tamanho da figura para um determinado tamanho fixo? Para a gente fazer isso, a gente vai dar novamente o comando plt.rcparams, params, né? Eu estou falando params, né? Params, né? rcparams. E a gente vai escrever aqui figure.fixsize, né? Figure.fixsize. Dessa forma, e a gente vai definir o tamanho, né, dessa figura. Então, aqui, por exemplo, eu quero uma largura 8 e uma altura 5. Aqui ele está dando em polegadas, né? E o padrão é 6,4 de largura e 4,8 de altura. E o padrão é justamente esse primeiro gráfico que a gente fez aqui. Isso daqui ele sai no padrão dele, né, desse tamanho padrão. Mas aqui, quando a gente faz essa alteração para tamanho largura 8 e altura 5, e a gente plota o mesmo gráfico que a gente plotou anteriormente, a gente vai ter dessa forma. A gente já percebe, né, eu vou deixar um pouquinho para cima, o tamanho mudou, né? Então, como esperado, a gente tinha lá o tamanho padrão, e esse é o tamanho que eu coloquei, 8 por 5, né? Então ele ficou bem maior. Então você consegue alterar isso daqui. Novamente, como eu já rodei esse código, a partir daqui, se eu não resetar o núcleo, ele vai fazer gráficos com esse tamanho específico, que eu já dei aqui. Né? Outra coisa que a gente pode fazer é alterar a espessura das linhas. Né? Então, por exemplo, para a gente alterar essa espessura da linha, do gráfico, a gente vai dar esse comando aqui. Novamente, a mesma coisa aqui no início, rcparams, e a gente vai escrever aqui lines.linewidth, né? Então, a largura da linha, e eu coloquei 4, por exemplo. Então, vamos dar o Shift Enter aqui e ver como que vai ficar. Então, a gente vê que agora o nosso gráfico está com uma linha bem maior, né? Só voltando aqui em cima para a gente perceber, a linha estava fina e agora está no tamanho 4, dessa forma daqui. Outra coisa que a gente pode fazer, que acabou não saindo aqui, é alterar o estilo da nossa grade, né? Então, por exemplo, eu já posso pré-determinar grades com determinadas configurações. Então, para a gente fazer isso, a gente pode alterar o estilo da linha. Então, a gente escreve aqui grid.lineStyle e coloca o estilo da linha. A gente já viu nas aulas anteriores, né, os diferentes estilos de linha. Então, a gente pode colocar isso aqui nessa configuração. A cor da grade, então grid.color, ou então grid.alpha, que também, como a gente já viu nas aulas anteriores, é a transparência dessa grade. Então, dando Shift Enter aqui, Shift Enter no mesmo gráfico que a gente está produzindo, os gráficos são todos iguais, né? Mesma coisa, só mudando as configurações. Então, a gente vê que agora, né, a gente nota aqui em cima, a gente tem a grade automática, e agora a gente tem essa grade que a gente pré-definiu. Então, a gente fica com essa grade dessa forma. Então, era isso que eu te apresentar hoje. Obrigado.